Sim, ontem, na noite de ontem, em Las Vegas, e tudo que acontece em Las Vegas, geralmente era para ficar em Las Vegas, né? Mas hoje em dia tem muita transmissão e, pô, NBA, mercado global, todo mundo muito interessado, então não dá para deixar em Vegas. E o que aconteceu foi título do New York Knicks. O New York Knicks é o mais novo campeão do mundo NBA, Lucas. Gostou do título do Knicks? O que representa esse título? Bem que você falou que era mundo invertido hoje, né, Gibas? Porque o New York Knicks, por muito tempo, foi não vou dizer chacota, que chacota é forte, né? Mas foi um time que deu com a cara na parede diversas vezes, né? E aí, algumas dessas vezes, foi meio estilo Os Três Patetas, que o jovem não tem ideia do que eram Os Três Patetas, né? Cara, a gente Mas, era jovem já tinha pouca ideia do que foram. mas tinha muita coisa de cabeça na parede, né? Assim, era um go-to movie deles, né? E o New York Knicks, ele teve Eu ia dizer, por pô, muito. Trapalhões tinha um pouco disso, mas eu acho que o jovem também não tem essa referência. Cara. E acho que era mais ainda dos Três Patetas do que dos Trapalhões, né? Dar com a cara na parede. Mas, embora, né, o jovem não tenha ideia do que seja os Três Patetas, e o jovem talvez não tenha tanta ideia do que foi o Knicks, né, depois da virada do século, aquele Knicks foi para a final contra o Spurs, né? Mas depois disso, o Knicks tentou algumas estratégias e dá para dizer que a maior parte delas deu muito errado, algumas deu bem errado, né? O time, perdão, O homem ainda tá muito preocupado com o que aconteceu com o Flamengo. Né? O goleiro russo deixou o Lucas absolutamente transtornado. A gente mas tem ia dizer, noção. Viu? mesmo que deu certo, uma vitória em série de playoff, né? Da era Knicks pós-final até essa geração agora com Jalen Brunson, Julius Randle, que teve um tempo, com o Thibodeau, né? Então, foram muitos anos de New York Knicks na pindaíba de glórias, né? E agora, Guilherme, é um time, você pergunta se eu gostei, né? Cara, eu adorei, embora eu torça pro San Antonio Spurs. Eu adorei ver esse Knicks ter um time que é competitivo, não porque apenas tem um All-NBA, mas porque joga de um jeito, assim, de muita entrega, né? De muita dedicação, de muita vontade, o que casa muito, né, com a torcida nova-iorquina. Então, é um título que levanta a bola dos caras que precisam de pouco para ficar com a bola levantada, né, Gibas? Porque você vai lembrar da temporada anterior a essa, o Boston foi fazer o primeiro jogo em Nova York, o Knicks venceu esse jogo e a torcida foi à loucura, né? Porque foi um jogo de duas prorrogações, né? O primeiro jogo da temporada, a torcida foi filmada fazendo arruaça nas ruas de Nova York, né? Então é uma torcida muito inflamável. E esse título vai, assim, é um afago no ego do New York Knicks e também uma forma de fazer, pô, tá vendo, né? New York Knicks, a gente consegue, vamos por mais, né? É isso, acho que foi um título bem interessante para premiar esse momento e sinalizar tendências, né? A gente tem acompanhado a Copa e uma coisa que a Copa faz, Lucas, é indicar que equipes têm condição de competir bem nos playoffs, né? É verdade que o atual campeão, assim, o último campeão, antes do New York Knicks, ele não teve uma jornada de playoff agradável, mas não era o time que jogou a Copa não foi o mesmo que jogou o playoff. Acho que isso precisa ser sublinhado. E de resto, assim, as equipes têm jornadas de playoff de competição, né? O próprio Lakers, quando conquistou a Copa, também teve o seu sonho lá adiante. A equipes que não foram campeões, mas chegaram longe, mostraram que tem condição de fazer coisas grandes. Inclusive, o ano passado, vice-campeão foi campeão da NBA. O Pacers, que tinha feito boas campanhas também, sempre chegando longe, né? Então, assim, a competição, a Copa da NBA, é uma competição muito dura, porque ela indica uma tendência, né? A questão da fase de grupos e aí o mata-mata. É muito difícil você chegar à Copa ao acaso, sabe? Longe na Copa, ao acaso. Porque, pô, se você já começa num grupo que se você perde o jogo, você está basicamente fora. E os jogos valem também para a temporada regular. Então, geralmente, os jogos espelham o que está acontecendo muito na temporada. Então, essa vitória do Knicks, acho que sinaliza que pô, o time
está pronto para avançar mais uma marcha, né? Era uma questão, o trabalho do Mike Brown substituir do Thibodeau, o que, que o Mike Brown vai fazer diferente? Eu lembro que uma pauta urgente até, mandar um salve para todo mundo que tá chegando aí na live, hein? Ó, o Felipe Rambo já tá aí, Fiel Dembélé, cara, o Fiel Dembélé tá um pouco sensual, vou dizer isso, tá? Nos comentários. Mas tem uma sensualidade referente a nós, inclusive. Opa. Tiago Barreto tá na casa, então, ó, todo mundo que tiver aí, pode mandar um salve aí no chat, deixar um like, deixar uma reflexão, deixar um poema, uma torcida, um palpite para Corinthians e Osasco logo mais. Jogo aqui no All Sport, hein? Acabou aqui, você não precisa nem fazer nada, já vai ser conectado direto ao jogo. Lucas, e eu tenho a impressão que a pauta que trazia o Mike Brown era, o Thibodeau é um pouco anacrônico, ele estoura os jogadores, os caras chegam nos playoffs e não tem mais gás, porque jogaram o jogo da temporada inteira 40 minutos altos. Chega no playoff, o ataque trava, é muito dependente do Jalen Brunson. Então, sabe aquela contratação que você é meio que obrigado a sair cumprindo um monte de pré-determinações, assim? Seu outro já te colocaria uma série de determinações que você seria obrigado a fazer por chegar. E isso não é necessariamente o melhor para o Knicks, né? Às vezes o melhor para o Knicks é ficar a bola fique na mão do Jalen Brunson mesmo, que os caras jogam em minutagem alta mesmo, né? Então acho que aos pouquinhos a gente vai ver o que o Mike Brown ele mesmo tem como pauta, não a narrativa que trouxe ele ao comando tem. E esse título acho que dá uma paz para ele, né? Não só o título, a campanha melhorou muito do começo, o começo estava um pouco raspado, vamos dizer assim, né? Não estava fluido, não estava gostoso, mas a coisa avançou, o time hoje já é um dos melhores do leste, e agora tem um troféu, então é muito, muito relevante. Agora eu queria a palavra sua sobre o Spurs, Lucas. O Spurs sai... Como que o Spurs sai com esse vice-campeonato? Sai gigante, né, Giba? Sai gigante. Já entrou forte, né? Veio num grupo que tinha Houston Rockets, tinha Denver Nuggets, né? 2 aspirantes ao título da NBA, e o Spurs sai vivo desse grupo, mesmo tendo jogado, vamos lembrar aqui, né? Boa parte dos jogos do grupo, metade dos jogos do grupo, sem o Wembanyama. E o Spurs consegue mesmo assim a classificação. Ainda era o grupo do brasileiro, né? Thiago Splitter, que ajudou a eliminar o Denver, né? O Thiago Splitter venceu o Denver Nuggets. Tinha também o Golden State Warriors, né? Então era um grupo visto como um grupo, meio que o grupo da morte, o grupo difícil de você sair vivo lá, só passa um, né? E o que passou foi justamente o San Antonio Spurs, vem para os playoffs da Copa e passa pelo Lakers, né? Pelo Los Angeles Lakers, time muito duro de ser batido. Depois vem o OKC, simplesmente o OKC, e o Spurs passa também. Então é um time que realmente faz uma Copa para ser lembrada. Seria coroada pelo título, né? O Spurs esteve no domínio do jogo em boa parte do tempo da partida, que foi levando a crer que aquela distância de 8 pontos era segura e tal, mas não foi o suficiente, né? O Knicks teve uma remontada muito grande, mas um garoto em especial acho que sai bem empoderado para o restante da temporada, né, Gibas? Eu acho que a gente podia até transicionar já esse tema, porque o Dylan Harper foi o cestinha do Spurs nessa final de Copa. Além disso, por que não um candidato a sexto homem do ano? Ele vem do banco e ele arma realmente um caos na defesa adversária. Ele consegue quase sempre, né, o drive, completar os seus drives, né, e finalizar próximo ao aro. Além disso, o Spurs, quando esteve sem o De'Aaron Fox, teve a oportunidade de jogar um pouquinho de pique ali, ele com o Wembanyama, e os dois já criaram uma certa química. Então a escolha 2 do draft do San Antonio Spurs já começa a botar as suas asinhas de fora, né, arregaçar as mangas e mostrar que é um jogador pronto para ajudar esse San Antonio Spurs, né, que ao que parece, se perguntou como o Spurs sai, ele mostra ser um time pronto para queimar etapas, né? Um time que não precisa passar por aquele teórico calvário, né, de chegar em playoff, time muito jovem, chega em playoff, cai no primeiro round, depois no ano seguinte avança um round, todo mundo feliz, né? E assim por diante, né? Talvez o Spurs tenha mostrado que estou pronto para competir agora. Não sou o favorito, talvez não seja sequer o segundo melhor time da conferência,
tá na briga pelo terceiro, mas a campanha já é boa, já está se posicionando para pegar mando de quadra nos playoffs e, vamos lembrar, um time que teve poucas vezes, inclusive só nesses 2 jogos da Copa, todo mundo à sua disposição, seus principais jogadores. E mesmo assim o Wembanyama, né, que é o maior deles em todos os sentidos, esteve com minutos controlados, né? Então é um time que entra grande, sai gigante dessa Copa, Gibas. Lucas, antes de entrar propriamente nos calouros, uma informação: existe um debate nos Estados Unidos hoje, inclusive dentro da NBA, com relação a Las Vegas como cenário da decisão do Final Cumpriu Four, seu né? papel, na minha opinião. A ideia os jogos são assim, a Final Four, né, as semifinais e a final da Copa são disputadas em Las Vegas, foram disputadas nessas 3 primeiras edições de NBA Cup, e existe uma certa frustração com a dinâmica. Não sei se é com a torcida, não sei qual é o contexto, tá? Mas existe uma certa frustração com essa parte. Acho que, de maneira geral, a Copa foi muito elogiada esse ano, acho que mais até do que nos últimos anos, por conta do nível técnico, dos jogadores, assim, a disposição que os jogadores estavam para vencer, a maneira como as equipes encararam ao longo de toda a competição, enfim. Então, acho que a Copa realmente tem sido muito elogiada, mas tem essa questão aí com relação a Las Vegas. Hoje mesmo no The Athletic, que é um site lá dos Estados Unidos, parceiro do New York Times, eles trouxeram uma pauta assim, né, de que a Cidade do México e Seattle poderiam ser os próximos destinos no momento ali, né? Não gostou, não? Que é contra a Latinoamérica? Se me dessem uma página do The Imperialismo? Athletic para escrever e propor, sabe? Tá. Ou quem sabe até aqui no UOL, hein? Escreverei no UOL. Cara, por que não? Ou, por exemplo, o Knicks ganhou. Fortaleza. Por que não Fortaleza? Ano que vem, quem tiver do leste na final, cedia. Sabe? Cedia a final. Por que o jogo da Copa tem que ser campo neutro, velho? Por que não pode ser no time de melhor campanha? O time que tiver com melhor campanha naquele momento, né? Bota os caras para jogar. Clima de playoff. Quer clima de playoff melhor do que estando diante de uma torcida desesperada para ganhar? Então tem essa sugestão. O que eu vi também, Gibas, é que podem ser locais clássicos de NCAA, sabe? Ginásios clássicos de equipes de NCAA também são uma possibilidade. Acho que Vegas cumpriu o seu papel, aquela dinâmica diferente de Copa, até o pessoal entender o que é uma Copa, né? Que é um conceito muito abstrato para o americano. E acho que agora já dá para, gostamos, que a gente viu como o Knicks invadiu a quadra para comemorar e tal. Então agora que a gente já sabe como agir quando ganhar, pode botar no ginásio dos caras mesmo que vai dar tudo certo. Eu gosto dessa ideia. Eu sei que a NBA gosta de fazer um evento e levar os patrocinadores. Cara, dá para coordenar, né? A NBA tem tamanho para estruturar isso tudo. Realmente é um gargalo colocar num lugar de território neutro, assim, né? Não é. A Euroliga faz isso no Final Four, que eu acho que pode ser a referência. A Champions League faz a final no território neutro. Mas assim, cara, o continente Europa assim, os países são próximos, muitas vezes até mais próximos do que você viajar dentro dos Estados Unidos, né? Para Nova York, para Las Vegas, são muitas horas de voo, né? Muitas horas. Por exemplo, quando o Real Madrid jogou em Lisboa, quando o Real Madrid jogou na França, era muito mais perto do que Nova York atravessar para chegar até Las Vegas, né? Então, acho que tem essa contextualização. E, principalmente, são, sei lá, quantos anos de cultura de torcida que viaja, coisa que não existe nos Estados Unidos. É muito raro torcida que viaja nos Estados Unidos. Na Europa é muito comum, até por conta da referência do futebol. As torcidas estão acostumadas a viajar para jogos, né? Tanto jogos únicos como jogo de visitante. A NBA quase não tem torcida de visitante. Então, acho que esbarrou um pouco nessa... Faltou um pouco de lastro cultural de torcida mesmo, né? Para que exista. Eu senti assim, eu achei até a torcida mais animadinha nessa final do que habitualmente, né? Mas, enfim, que essa seja a pauta. Lucas, vamos seguir? Vamos seguir, vamos falar um pouco, você prometeu, né? Falar um pouquinho da classe de novatos. Então,
vamos falar um pouquinho da classe de novatos. Dylan Harper desponta como uma segunda escolha muito acertada do San Antonio Spurs, né? Pode não ser o melhor calouro, pode não ser o segundo melhor calouro, mas para o que nesse momento, né? Mas o que ele já aponta que será como jogador e o que ele já mostra no que ele pode ajudar o San Antonio Spurs, a gente que torce para o Spurs está muito tranquilo com o cara que ele está provando ser e que ele está mostrando que ele pode ser, né? Ele é um cara que destrincha defesas e isso é muito, muito valioso. Não é o único grande novato da temporada, primeiras escolhas de draft tem sempre uma cobrança extra e acho que o Cooper Flag sentiu no começo da temporada, né? O peso dessa cobrança, o peso do que ele representava para o Nico Harrison, o peso do que o Dallas, né, precisava ter nele, porque, enfim, o Cooper Flag não tem nada a ver com a troca do Luka Doncic, né? Mas foi vendido como uma nova era no Dallas, sai Luka Doncic, entra Cooper Flag. E o começo da temporada do Cooper Flag não foi tão legal, né, Gibas? Mas agora, habituado ao jogo, adaptado, já sem tantas obrigações, até porque assim, a temporada do Dallas vai para um caminho ruim logo muito cedo, então o que o Dallas for conquistando de vitória aqui e ali já é visto como um avanço, né? Então, sem aquela cobrança tão grande das vitórias, com a ajuda esporádica e eventual de Anthony Davis, o Dallas começa a sabe, botar a cabeça para fora da água e conseguir respirar dentro da temporada. Quem sabe para onde vai essa temporada do Dallas, né? Um play-in parece ser o destino mais possível dentre as caminhos de pós-temporada para o Spurs, para o Dallas, não vai conseguir mando de quadra, não deve conseguir playoff direto, então por que não, né? Almejar um play-in, é o que tem para jogar hoje a equipe do Dallas, e o Cooper Flag é muito importante nesse sentido, porque mesmo quando o time perde, mas se o Cooper Flag fez, sei lá, 40 pontos, como aconteceu recentemente, a vibe fica melhor, né, Gibas? Não é o único, além do Dylan Harper, que tá fazendo barulho, mas é por aí que a gente começa para falar da classe, né? Acho que sim, claro, Cooper Flag é para ser o calouro do ano, é considerado um dos super talentos dos Estados Unidos. Ele tem uma peculiaridade, ele é um ano mais novo do que a média da classe, dos mais novos da classe. Ele pediu um processo de reclassificação para poder jogar antes a NCAA e isso fez com que ele tivesse disponível para o draft um ano antes do que estaria. A classe dele era próxima na prática mesmo. Então, provavelmente seria a primeira escolha também, né? Embora a próxima classe também seja muito elogiada, acho que o Cooper Flag estaria na primeira posição também. Agora, tem muito talento por todos os cantos dessa classe, isso que é muito interessante. E, em geral, os drafts da NBA têm muito talento mesmo. Só que é raro você ver tantos despontarem já na primeira temporada. Tem muito talento nos drafts que vão aparecendo assim, daqui 2, 3 anos depois de entrarem na liga. O caso dessa classe é que vários já estão aparecendo logo no seu primeiro ano, né? Tem um pouco a ver com o contexto, né? O time que eles foram parar, o que aquele time pede para eles, mas tem sobretudo muito a ver com o talento. Vou destacar na dinâmica aqui, Lucas, e você vai falar uma frase sobre cada, tá? Não pode, não é reflexão, é frase. Uma frase curta, uma frase longa? É frase. Frase é frase. Você pode fazer o que você quiser, mas ela tem que ter ponto final. Tá? Ok. Frase é frase. Lucas, eu vou falar o nome do calor e você diz uma frase que vier no seu coração. Se não vier no seu coração, você pode dizer também. Tá. Cooper Flag. Talento fantástico. Pô, nem tem verbo essa frase. Tem que ter verbo. Um talento fantástico que vai dar ainda muita alegria para a sua nação. Dylan Harper. Dylan Harper é meu jogador favorito entre os sub-21 da NBA. VJ Edgecomb. Surpreendentemente pronto para ser dominante. Con Knuppel. Tem carisma, porém, vamos lembrar que ele tá no Hornets. Derek Queen. Tem o peso de Joe Dumars nas suas costas.